estamos de volta para o último bloco. Josimar Paiva, como nós estamos falando sobre o ateísmo, você acha que tem como a gente provar a existência de Deus? Ou tanto o ateu como o crente? É uma questão de fé, de acreditar ou não acreditar na existência de Deus? Com certeza, Francilei. Nós temos um trecho da narrativa bíblica que diz bem assim que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que o ser humano, que a pessoa que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Acredite que Ele existe e que Ele é abençoador, que Ele é galardoador das pessoas que o buscam. Interpretando esse texto, nós podemos ver que a fé é imprescindível, né, para se acreditar em Deus, né, e receber dele as bênçãos. Também a pessoa que não acredita, o ateu, ele tem que acreditar, ele acredita que não existe, né? Ele também se utiliza de crença, ele também se utiliza de fé, mas no sentido negativo de que não existe, né? Enquanto que o cristão, ele utiliza a fé para acreditar e se relacionar com esse Deus que é apresentado no trecho bíblico, na narrativa bíblica. Então, não temos como provar, não está no campo da racionalidade. Da racionalidade, de uma comprovação que a gente faz com as outras coisas, os objetos, né, da existência de um ser, né? No caso de Deus, ou você no campo da fé, que acredita e você se joga para essa crença, e da mesma forma aquele que não crê também não tem como provar que ele não existe, ele tem que se basear nisso, que ele crê que ele não exista. Inclusive, os agnósticos, eles se baseiam nessa ideia da impossibilidade de você conhecer a Deus, né? Porque a razão, segundo eles, não teria a capacidade de prescrutar, né, o infinito, né? A mente finita não tem condição de penetrar no infinito, né? Deus é infinito, o homem é infinito. Então alegam essa impossibilidade, portanto, os agnósticos vão dizer que, olha, não temos condição de saber, de conhecer e saber, né, se Deus existe. Então a razão não pode fazer isso, né? E Kant, ele desenvolve essas ideias, né, através do seu pensamento sobre a razão pura, para dizer que não tem, o homem está limitado, não pode então penetrar nisso. Mas aí, quando ele fala da razão prática, ele vai dizer que utilizando-se da razão prática, o homem teria que viver como se Deus existisse na prática, entendeu? Mas utilizando a razão não dá. Então, todas as tentativas que foram feitas, aí a gente pode afirmar o seguinte: todas as tentativas que foram feitas, tanto do lado do teísmo, né, argumentos racionais para tentar demonstrar a existência de Deus, ou do contrário, dos panteístas, dos racionalistas, dos ateus, para tentar comprovar a não existência de Deus, não é possível, porque a razão realmente não dá. Agora, com relação ao conhecimento de Deus, evidentemente que nós não podemos concordar com os agnósticos. Por quê? Porque eles estão falando que a gente não pode conhecer a Deus, né? A gente não pode de forma alguma conhecer a Deus, mas aí eles estão confundindo o todo com a parte, né? Por quê? Porque você pode tocar na terra sem abraçar a terra toda. Então você pode tocar na terra, né? Ou seja, você pode conhecer um pouco. Então, com relação a Deus, ele é infinito, mas até onde ele se faz conhecer, até onde ele se deixa revelar para nós, nós podemos conhecer. E aí, nesse ponto, até a Escritura fala que o conhecimento de Deus é um conhecimento progressivo, né? Você vai conhecendo à medida em que você se relaciona com ele, né? Então, ou seja, não dá para analisar ou tentar demonstrar Deus de forma racional. E aí é necessário, sim, essa proximidade com Deus através da fé. E é interessante que o ateísmo, ele é a partir do século XVII, né? Ele vem acontecendo. Até então, essa possibilidade de você não acreditar em Deus, não havia espaço na sociedade, né? Todos,
os povos acreditavam numa divindade. E olha só, do século XVII para cá, por exemplo, a Revolução Francesa, de certa forma, ela é fruto dos pensadores ateus, né? A Revolução Francesa, assim como a Revolução Russa. Então, quando tentam tirar Deus da história e tentam fazer movimentos por causas, com uma ideia de um mundo perfeito, né? E a gente que já sabe o que deu na Revolução Francesa, a quantidade de pessoas que eles executaram em nome de uma causa, né? Porque aí não tem que prestar conta, tem que fazer a mudança, o objetivo de quebrar o paradigma da forma como estava, né? A tradição, como o mundo estava ali na França. Então houve aquela quantidade de pessoas que foram mortas. A Revolução Russa é da mesma forma, muita gente morreu. E é fruto de um pensamento de pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Eles não levavam em consideração as leis divinas. Com certeza. Por exemplo, está certíssimo quando faz essa relação aí com as revoluções. Por exemplo, né, Rousseau, com o contrato social, ele despertou, né, nos franceses esse movimento, digamos assim, para poder se revoltarem contra o sistema, contra as tradições, principalmente, né, contra as nações, da forma como elas estavam organizadas, e aí, ou seja, deu na Revolução Francesa, e todos nós sabemos qual foi o resultado disso aí, né? E também com relação, posteriormente, Marx e Engels, Manifesto Comunista, enfim, tantos outros documentos que se produziu nessa época que veio, né, consequentemente, influenciar, digamos, a Revolução Russa, com também resultados catastróficos. Eu só complementando que o Francisco estava falando, porque também nesse tempo era-se como chamado que esse homem não era um ser pensante, né? A questão do rompimento que o Francisco falou, ou seja, havia o aparecimento da igreja, era chamado um tempo de escuridão, como se era necessário vir, né? E veio, né, todos esses pensadores trazendo, né, batendo de frente com os paradigmas, tentando quebrar, e a gente viu o que aconteceu. Não foi toda essa vamos dizer, esse mundo, né, ideológico que eles imaginavam. Nós vamos, né, ir de encontro, tanto a Revolução Francesa quanto a Russa, e esse mundo não ficou tão ideal quanto eles esperavam, por conta que antes chamavam que vamos dizer assim, esse homem não era um ser tão pensante, porque estava vivendo, né, no tempo que a igreja, os pensadores, né, da teologia pensavam nessa forma. No momento, Silvão, que você retira Deus, né, do mundo, retira Deus do cenário do mundo, onde esse homem não tem mais que se relacionar, não tem mais que acreditar em Deus, não deve dar satisfação a Deus. Então, tu vai ter que te resolver aqui mesmo no campo material, no campo da natureza, né? E aí o que ocorre? As regras do jogo vão mudar, vamos dizer, Lucas. E aí, ou seja, por exemplo, o pensamento cristão, ele tem que se segurar, está aqui na Terra, Deus está ajudando, participando desse processo, e aí o que vai ocorrer? Quando chegar o momento correto, vai haver uma escatologia, né? Ou seja, existe um outro mundo, um porvir, uma realidade que os cristãos esperam. Agora, se você não acredita na realidade sobrenatural, na metafísica, você não acredita num Deus que está presente, então você vai ter que tentar teorizar, encontrar a solução aqui mesmo na Terra. E aí você vai estabelecer, digamos assim, programas, planos para tentar encontrar o ideal de vida aqui na Terra, o paraíso aqui na Terra, e você vai desenvolver teorias que, na verdade, são impraticáveis, né? Porque todas as vezes que tentaram fazer essas teorias, tentar colocar em prática isso, o resultado foi morte de milhões de pessoas, infelizmente. E é interessante que eles, para tentarem desacreditar a ideia do divino, do ponto de vista cristão, o homem do Renascimento, ele vai buscar na história antiga para dizer que esse período, né, que depois da história antiga, que é a Idade Média, né, que eles chamam de Idade das Trevas, exatamente para passar a ideia de que era um período que as pessoas não pensavam, quando que, pelo contrário, os grandes intelectuais cristãos surgem nesse período, os mosteiros, né, onde as pessoas se dedicavam a estudar, a pensar, a escrever.
Mas quando você cria uma narrativa, né, e infelizmente isso na escola, na educação, é dito assim, que era a idade das trevas, que o homem não pensava. E a gente sabe que não é verdade. Na verdade, a tentativa é de desqualificar o pensamento bíblico cristão, a revelação bíblica vigente na época, ou seja, os teólogos cristãos que estavam instruindo, educando as pessoas, os pais da igreja, enfim. Né? E aí, é claro que eles vão fazer essa ruptura, tentar abolir a revelação bíblica e dar valor, fazer o culto da razão. Né? A razão é importante, mas ela não anula, não neutraliza de forma alguma o lado espiritual do ser humano. Eu quero fazer mais uma provocação para vocês, num certo sentido, né? Porque quando a gente pensa, ou pelo menos quando a gente ouve algumas afirmações que todas as religiões levam a Deus, né? Que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, né? É como que se fosse uma montanha e aí todos podem chegar no topo, não importa o caminho para se chegar lá. Ou seja, Deus é alguém que quer atrair todo mundo e não importa os meios que se chega até Ele, né? Todos os caminhos levariam a Deus? Olha, Francilei, boa pergunta. A gente já viu aqui, tipo assim, que Deus, muita gente crê em Deus de uma forma ou de outra, mas esses caminhos, a forma como eles acreditam, como eles concebem Deus, né, não é a mesma. Então, quando a gente fala todos os caminhos levam a Deus, nós estamos se referindo ao Deus bíblico, ao Deus da teologia judaico-cristã, que é o que a maioria da cultura ocidental recepcionou, aceitou, né, e acredita nesse Deus bíblico. Então, o Deus bíblico, é preciso que o homem se relacione com ele. Tenha essa relação pessoal, porque ele é um Deus pessoal, ele não é um Deus mecanicista. Sim. E ele não criou seres humanos, robôs, máquinas, né? Criou pessoas com sentimentos, com espiritualidade. E essa espiritualidade exatamente para ele poder se conectar, se relacionar com esse Deus. Então, é necessário que quem busca a Deus, busque pelo caminho que esse Deus está se colocando à disposição, se revelando para que a pessoa, o homem, possa acessá-lo. E a Bíblia ensina qual é o caminho que você deve seguir para encontrar-se com Deus. Né? Então, uma das revelações principais de Deus é a revelação através do seu Filho, Jesus Cristo. E ele se manifestou para trazer cada vez mais conhecido o Deus verdadeiro. E aí ele se coloca como caminho, se coloca como verdade, se coloca como vida, né? E faz aquela afirmação que ele é o caminho que pode levar o homem ao Pai. Eu acredito que, assim como Deus sempre preservou pessoas como seus representantes, por exemplo, nesse período da Idade Média, né? Esse período aí, por exemplo, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, né? Foram pessoas que, apesar de que já havia ali os conflitos, mas eles se mantiveram a fé e produziram, escreveram, né? Vocês acreditam que nos nossos dias também é necessário ter esse posicionamento, que algumas vezes que eles nos chamam até de radicais, de ter um compromisso com a Bíblia, com a verdade e fazer afirmações de que existe um caminho, existe uma verdade, que nem todos os caminhos vão levar a Deus? Sim, eu penso que é hora, né? Nós estamos hoje vivendo uma era chamada pós-moderna, em que o secularismo, a inversão de valores e muitas outras coisas, né, tem sido assim muito nítido, muito presente. Então, assim como na época existe os que defendiam a apologista da Bíblia, é o nosso tempo, é um tempo nosso, de não importa o que venham estar, né, falando para nós, porque é essa a forma do que nós defendemos, é essa, vamos dizer assim, o pensamento, né, cristão que nós defendemos. E sei que muitas das vezes, como o Francilei falou, nós somos, de certa forma, não
não entendido, né? Eu imaginava que o Francilei não acreditava assim, eu pensei que ele acreditava de uma outra forma, né? O Osírio, o Josimar, mas não, nós acreditamos porque, e aí o que o Osírio colocou, é outra coisa também, Osírio, além do que Jesus já está falando, é o processo da fé. A fé, ela é, né, fundamental, o Josimar já falou. Sem fé é impossível. A primeira coisa para se acreditar no Filho de Deus é ter fé. E Josimar, alguém na história puxou para si essa responsabilidade de ser a verdade, de ser alguém para direcionar o homem a Deus? Como o Zílio já falou, né? Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Quando ele diz a verdade, é a única verdade, né? É a verdadeira verdade. Até é redundante, né? Falar isso, mas Jesus é a única verdade que serve de ponte, né? Que religa o homem com o seu Criador. A gente percebe, Osírio, que a confusão dos pensamentos, né, das ideias, assim, e às vezes elas não têm sustentação. Porque tu acha que muita gente ainda acredita e tem dificuldade de buscar essa verdade absoluta de Deus através da revelação de Jesus? Lei, eu penso assim, que talvez a gente esteja vivendo, né, aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Estamos vivendo os tempos difíceis, né? Onde há uma inversão completa nos valores, e tudo causado, evidentemente, por muitos dos livres pensadores, que nós já citamos alguns aqui, na tentativa de fazer esse rompimento com a fé cristã, com o Deus cristão, com a própria moralidade cristã e a ética cristã. Então, o que ocorre? E aí, esses pensadores, eles foram influenciando pessoas, influenciando vidas, influenciando intelectuais da sua época e das épocas posteriores. E aí, o que está havendo? Por falta de conhecimento, né, por falta de conhecimento, de entendimento e até de crença no Deus, né, cristão, o que é que ocorre? Muitas pessoas estão se influenciando por essas ideias, né? As ideias, né, lá da época do iluminismo, né, que trouxeram essas novidades, tudo pela razão, tem que abandonar aquilo, todas as autoridades que não é proveniente da razão tem que ser abolida. Então, tudo isso, né, e aí as escolas, as universidades, né, incutindo isso na mente dos nossos jovens, e aí hoje a gente tem, né, uma comunidade que, né, aos poucos, digamos assim, está se tornando anticristã, está abandonando os princípios da fé cristã, da revelação bíblica. Isso é ruim. Por quê? Porque a gente vê que aonde essas ideias anticristãs estão penetrando, estão entrando, estão dominando, a sociedade está ficando cada vez mais ruim, pior, está mais violenta. Por quê? Porque essas ideias se confrontam com princípios fundamentais da boa vivência, do bom relacionamento entre pais e filhos, entre aluno e professor, entre o funcionário e o seu patrão, enfim, destruindo esses valores, evidentemente, a gente caminha para uma anarquia, né? Uma desordem, uma desorganização, onde não mais pode existir paz. Então, é preciso que os cristãos prestem atenção nisso, verifiquem e não vá, tipo assim, atrás de ideias, né, modistas que tentam dizer, não, tem que ser assim agora, isso aí é retrógrado. Não tem nada de retrógrado, né? A fé bíblica, a fé cristã, como já foi dito aqui, o Deus, né, bíblico, ele permanece o mesmo, o imutável, né? E quem o segue, evidentemente, vai poder contribuir mais para a sociedade, bom relacionamento, sem violência, na paz, no amor e produzindo mais para o desenvolvimento da humanidade. Infelizmente, chegamos no final do programa. Eu sei que nós falamos bastante, usamos alguns termos que não são tão conhecidos, mas você pode assistir esse programa no YouTube, aí você vê quantas vezes você puder, anote os termos,
para que você adquira esse conhecimento. Eu quero só ouvir as considerações do finais do Nilcivan, Josimar, Luziro. Muito bom o debate, muito bom o compartilhar do conhecimento. Eu penso que você, tanto que vai assistir, quanto vai também compartilhar no YouTube, né, eu penso que será assim, ricamente o conhecimento será bem sucedido para você. E agradecemos aí por esse tema belíssimo. Francilei, com o programa de hoje a gente faz a reflexão que sempre é bom, que não é de hoje, né, que a gente tem que estar crescendo na fé e buscando a cada dia um melhor relacionamento com esse Deus, para que a gente possa mostrá-lo através de nossas ações e através de nosso relacionamento familiar e na comunidade. Apenas agradecer esse momento especial aí que estamos tendo e cumprimentar todos os participantes pelo belíssimo debate. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com meus amigos Nilcivan, Luziro, Josimar. E fique com Deus e vamos voltar no próximo programa com outro tema onde a gente possa contribuir com o conhecimento da nossa sociedade.